apresentar, já, a gente está gravando a partir de agora, tá, gente? Vou apresentar aqui um a um, naturalmente a maioria aqui, todos aqui não precisam de muita apresentação, mas é quase uma praxe, né? Cláudio Gil é um colega que eu conheci, mas ele não me conhecia. Eu era moleque novo, acadêmico de medicina, e já olhava, pô, fantástico. Eu falei isso para o Cláudio, um cara que, pô, foi uma referência para todos nós que gostamos de esporte, né? E tive o prazer nesses encontros da vida, de cirurgia, de operar um familiar, e eu acredito muito nesse destino, né? E dali em diante foi, além de ser uma realização para mim, eu ganhei um grande amigo. E é um prazer ter você aqui com a gente, Cláudio. Obrigado por ter aceito o convite. Você engrandece muito o nosso evento, tá? Muito obrigado. Falar, já que o Cláudio está na direita, eu vou falar da esquerda agora, doutor Rickson Moraes, um colega que fomos colegas de INTO muitos anos, especialista em ombro e cotovelo, um cara que é referência na área, né? E cada vez mais atrelado ao esporte, né? Já vem do jiu-jitsu ali dentro de casa, né? Dentro da família, muito forte, e um baita de um profissional que cada vez mais no nosso meio ele vem se tornando uma referência, vem tratando de atletas com muita propriedade e opera uma parte do corpo que eu, em particular, eu não tenho experiência nenhuma, até hoje eu nunca nem vi, que é o reparo do peitoral, né? Já operou um grande atleta do jiu-jitsu, um grande atleta do MMA, e é uma coisa que eu vou querer entender, que eu vou querer que ele fale um pouquinho para a gente também. Obrigado, Rickson, por ter aceito o convite. Você engrandece muito o nosso evento também. Muito Agradeço o obrigado. convite, Daniel, e é um prazer estar aqui com grandes amigos e grandes referências do esporte. Descendo um pouquinho agora aqui para a coluna de baixo, o Vitor Titonelli foi meu colega de residência no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia. É um cara que ficou Por favor, Daniel. como ele está crescendo. Cortou aí? Tranquilo? Cortou? Está travando, Cortou. Daniel. Está travando. Travou tudo. Eu acho agora. Repete tudo. Agora está legal. Tá legal? Pô, choveu no Rio, o mundo acaba, né, cara? Pô. Enfim. Repete o que você falou dele, Dani. A gente não ouviu, não. Acho que para mim travou tudo. Titonelli. Vitor Titonelli é um cara que foi meu colega de residência, cara especialista em joelho, cirurgia do joelho, um grande cirurgião. Eu tenho um orgulho danado de ter sido da mesma turma que ele, de ter participado da residência médica, de ter operado com ele. E operamos um paciente semana passada juntos, foi um orgulho para mim. E que é um cara que está ali dentro do octógono, ele que decide se o atleta, eu estava até conversando com o Conan hoje, mais cedo, ele, pô, eu quero ver quero entender muito a visão dele, o cara que está ali no calor, como é que ele faz para avaliar uma lesão, se para, não para, qual o critério que usa, como é que é essa adrenalina, essa tomada de decisão. Então, um cara que eu fico muito feliz de estar aqui com a gente, de ter aceito o convite. Obrigado, ô Vitor, por estar presente aqui com a gente, tá? Que agradeço, meu Vou amigo. falar Muito obrigado também. agora, uma honra, falar agora do Leonardo Castelo Branco, uma pessoa que eu posso considerar o meu segundo pai. Comecei a treinar com ele aos 13 anos de idade, participou muito da formação do meu caráter, me deu a faixa preta, um guerreiro, aí entrou no ringue com Igor Volchente, finalizou grandes nomes do jiu-jitsu, sempre foi um norte de caráter, de pessoa, de atleta na minha vida. Então, ele ter aceito esse convite para mim foi um orgulho muito grande. Muito obrigado, Léo, por estar aqui com a gente nessa noite, estar aqui participando com a gente. Um orgulho aí você ter aceito esse convite, tá? Obrigado pelos elogios aí, Léo. Conan, a gente nem seria uma lista aqui de
características de grandiosidade do Conan, um brasileiro que venceu nos Estados Unidos, lidera, foi um grande lutador de jiu-jitsu, ainda é, né? Foi um grande competidor, um grande atleta, né? E é muito bacana essa troca que eu tenho com o Conan, um cara que me recebeu na América Top Team, pude conhecer como é que era a academia, como é que era o nível do treinamento deles. Foi legal porque eu vi muitas lutas do YouTube, a gente que gosta de jiu-jitsu, às vezes a gente não tem nada para fazer, vê o YouTube. Eu troquei muita ideia com o Conan. Conan, você tinha uma guarda baixa, qual era a tua tática ali? É uma pessoa grandiosíssima no mundo do nosso esporte, aí, do meu particularmente, que é o jiu-jitsu, e lutas em geral, e que forma e formou vários campeões. Eu sou muito curioso para entender como é que num mercado tão competitivo, ele ser um ícone, né? Um cara muito grande. E muito obrigado, Conan, por ter aceito o convite, honrado com sua participação aqui. Muito obrigado por dividir essa noite aí com a gente, tá, Conan? De uma forma até meio casca grossa mesmo, a lá Carson Gracie, com você eu faço qualquer coisa, Dani. Boa. Old school. Valeu, obrigado pela palavra, mas não tem essa. Com você, qualquer parada. É combinar todo dia, você quiser fazer, a gente faz. Que legal, cara. Obrigado, Conan. Vai ser um prazer. Na verdade, é uma honra minha, né? Estar aqui, né? Poder participar dessa quantidade de inteligência aqui, que está todo mundo junto. Isso aí que é a riqueza. Que legal, Conan. Muito obrigado. Vamos nessa, galera. Olha só, vou começar aqui a dar uma cutucada aqui, obviamente, no Dr. Cláudio Gil. Cláudio, a gente que gosta de esporte, todos que estão aqui são amantes de esporte, a gente vê toda a Olimpíada, assim, você acha que já não tem mais como um maratonista baixar mais o tempo e no ano seguinte o cara desce mais o tempo. Você acha que o Cristiano Ronaldo é o que mais sobe para cabecear uma bola, daqui a pouco aparece um atleta novo e sobe mais. Assim, parece que é infinita a capacidade do ser humano de se superar, de quebrar recorde. Em contrapartida, Cláudio, eu também observo que cada vez mais a gente vê fraturas por estresse, a gente vê atletas lesionados, a gente vê atletas passando por cirurgias. Como é que, no teu ponto de vista, Cláudio, como é que é essa combinação entre atingir a melhor performance cardiovascular, física, né, de um modo geral, e não entrar na cilada do overtraining, do processo inflamatório sistêmico, da rabdomiólise, da queda de rendimento? E a gente vê isso toda hora. Da mesma forma que a gente vê o cara quebrando o recorde, a gente vê um baita do lutador e chega na hora da luta, parece que ele está esgotado, ele não está rendendo, você vê que aconteceu alguma coisa ali. Como é que é o teu ponto de vista, você que vivencia todos esses anos dentro do esporte, que acompanhou toda essa evolução, como é que é a tua linha de raciocínio, Cláudio? Ok, vai ser um prazer conversar com vocês. Eu venho de uma bagagem que não sou ortopedista, né? Trabalho em medicina do exercício e do esporte há muito tempo, mas vou tentar trazer uma contribuição e estabelecer links para que a gente possa juntar com performance, desempenho de alto rendimento e como é que essa questão se situa hoje, dar uma sacudida em alguns paradigmas, trazer algumas novidades e estar aberto aí para conversar com vocês, aprender com vocês e interagir, colocar experiências dentro desse contexto. Eu vou fazer uma sequência agora aqui, rápida de slides, apenas para a gente poder ter uma visão mais geral do contexto. Bom, como é que a gente está dentro dessa ideia? Então, acho que vocês estão me vendo dentro do slide aí. Vamos ver, chamar a atenção de alguns pontos para reflexão, né? O que eu vou procurar abordar? Procurei escolher 5 pontos para falar rapidamente. Eu vou contextualizar um pouco o meu papel dentro dessa história. Eu vou definir atleta do ponto de vista médico. Às vezes, o que a população pensa que é um atleta, não é um atleta. E, às vezes, o que a pessoa pensa que, poxa, esse indivíduo poderia até ser um atleta, mas, na realidade, ele é um atleta. Então, vamos tentar amarrar um pouco essa questão, do ponto de vista médico. Como é que está o status da cardiologia do esporte, né? O que é o state of the art da cardiologia do esporte?
Vamos ver um pouco da decisão compartilhada em medicina do exercício e do esporte, que é um conceito relativamente novo e que eu acho que também pode funcionar bem na traumato-ortopedia do esporte. Então, vamos contextualizar para começar. Minha história como o Leonardo falou, isso não é novo não, né, Leonardo? Isso é bem lá do século passado, né? Eu já estava em borda de piscina nos anos 70, treinando com o professor Maurício Leal Rocha. Na realidade, meu primeiro ano de faculdade de medicina, eu já estava trabalhando com medicina do esporte. Então, já se vão aí mais de 47 anos de envolvimento com essa história. Naquela época, os equipamentos de consumo de oxigênio eram gigantes, né? Eles tomavam... A gente servia para dividir a sala de exame, tinha 2 metros cúbicos. Hoje eles cabem numa palma de uma mão, os analisadores metabólicos, né? É outro contexto, mas foi muito bacana. Isso me deu muita vivência. Por exemplo, depois eu fui ser médico vestir a camisa do Brasil como médico da Seleção Brasileira de Natação em viagens no exterior, em delegação no exterior. Eu trabalhei em jogos pan-americanos, então, como médico, atuando na área de controle de jogos. Então, foi uma experiência muito boa, tanto no Brasil e fora do Brasil também. E aí, uma das vantagens de atuar em medicina do exercício e do esporte é que a gente pode vivenciar. Eu já fiz aí, sei lá, mais de 30 testes máximos, eu teste equipamento, com roupa, sem roupa, com inclinação, pedalando, sem pedalar. Então, essa história também vem desde muito tempo atrás, né? E eu sempre falo, né, como é prática na medicina, eu tenho um conflito de interesse enorme, porque eu adoro e faço exercício intenso regularmente, eu acredito que fazer exercício é muito saudável e eu consigo trabalhar e ganhar dinheiro com exercício. Eu tenho uma estimativa aí de quilômetro rodado, eu acho que eu já dei uma volta ao globo terrestre, pela região do Equador, são mais de 50 mil quilômetros de corrida, e estava vendo aí todo o pessoal da luta. A minha primeira êxito desportivo foi com uma medalha de bronze no judô, quando eu tinha 15 anos de idade, Campeonato Carioca. Então, tem uma longa história, e até hoje ainda vivencio muito a Confederação Brasileira de Judô, tem muita relação com o pessoal, curto muito o judô de alto nível, né? Bom, definindo um atleta do ponto de vista médico, a gente sabe que, infelizmente, a maior parte da população é sedentária, uma parte da população faz atividade física, uma parte faz exercício e uma outra parte muito pequena faz esporte. E essa parte, às vezes, não está tão envolvida com a questão da saúde, porque muitas vezes eles têm mais problemas de saúde, às vezes, do que pessoas que não fazem exercício. Depende muito do conceito. Por quê? Porque nós devemos expressar a palavra exercitante. E o que é o exercitante? Exercitante é o indivíduo que faz exercício físico, ou seja, o nome já diz o que é. E aí, por que isso é importante? Porque alguns anos atrás, junto com um colega alemão, que é médico do futebol, na Confederação Alemã de Futebol, e é cardiologista também, o Jürgen Scharhag, nós escrevemos um paper numa revista escandinava chamada Atleta, uma definição do que seria atleta, e nós amarramos esse paper hoje já tem mais de 120 citações. Para ser atleta, você tem que atender 4 critérios. Primeiro critério, está treinando para melhorar sua performance e seu resultado. Segundo critério, está ativamente participando em competições esportivas. Terceiro critério, está registrado em algum órgão de federação ou confederação ou equivalente. E quarto, que é mais importante, é ter isso como objetivo de vida, é meio de vida. Então, ou seja, a minha prioridade na vida é o esporte. Eu vivo dele ou então me dedico primariamente ao esporte. Isso é que seriam os 4 critérios que devem ser simultâneos para ser chamado de atleta. Então, eu uso essa fotografia de uma largada de uma maratona dessa gigantesca, de dezenas de milhares de participantes. Os atletas são aquelas 3, 4 primeiras filas ali, em geral quenianos, etíopes, etc. E o resto é o figurante. É como se estivesse num filme. Tanto faz se ele vai fazer em 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, maratona, se ele vai parar no meio, ele está figurando, ele está compondo a imagem, mas ele não concorre ao pódio, é ele contra ele mesmo. Já os da frente, que são os verdadeiros atletas, eles estão disputando, os outros são exercitantes. Então, por que isso é importante quando se fala em cardiologia do esporte? Porque quem é que deverá ter mais alterações do coração? O indivíduo da esquerda, do painel da esquerda, né, o nosso atirador olímpico de alto nível, o Brasil até tem várias medalhas olímpicas nessa modalidade, ou esse indivíduo aqui, Ben Smith, que completou 400 maratonas em 400 dias consecutivos. Provavelmente esse aqui. Mas ele não é um atleta, ele é um exercitante que fez isso por caridade.
para arrecadar fundos por caridade. Então, na realidade, quando a gente fala coração do atleta, é um dos maiores erros da cardiologia do exercício, porque o coração é do exercitante, do lifelonger exercise. Esse é que realmente vai ter um coração diferenciado. E aí o American College of Cardiology, alguns anos atrás, pediu para que a gente escrevesse um artigo especificando essa diferenciação. E aí, qual é o status atual da questão cardíaca? Nada mais apropriado para o dia de hoje do que comentar um paper que saiu hoje. Então, eu tive chance durante alguns anos já de participar dos principais congressos mundiais como speaker, europeu, mundial, americano. Então, falando, por exemplo, sobre exercício no Congresso Americano de Cardiologia de 2018, eu também participei do Sport and Exercise Cardiology Council Meeting. Eu era um dos membros, eu era o único membro internacional desse council, e aí pude interagir com gente bastante interessante. E essas discussões evoluíram, né? Por exemplo, com algumas pessoas que são famosas na área de exercício, e aí alguns desses aqui, o Aaron Bagich, por exemplo, é maratonista, eles são bem diferentes, né? Você vê até o estereótipo. Né? Esse aqui é de futebol americano, esse aqui é de futebol americano, esse aqui é do CrossFit, maratonista, esse aqui é maratonista, é o diretor médico da Harvard, é o diretor médico da Maratona de Boston, né? Então, pessoal de diferentes backgrounds, diferentes experiências esportivas participando aí, né? Esse aí também trabalha com futebol americano, como médico de futebol americano. E aí o paper publicado hoje, em 5 de outubro, é o que é chamado State of the Art Review, é o status mais alto de revisão, e vários deles, o Matt Martinez, o Aaron Bagich, o Mike Emery, vários deles que estão aí nessas fotos, o Jonathan Kim, participaram desse documento aí, reproduzindo. E aí o que é importante para nós falarmos sobre esse documento? Porque os exercícios são classificados em componente estático e componente dinâmico. Eu, particularmente, não gosto muito dessa classificação. Acho ela pobre. Mas, de qualquer maneira, é o status quo. E aí, as artes marciais, por exemplo, que é vários dos participantes dessa mesa têm muita experiência com isso, elas são enquadradas em alto componente estático e baixo componente dinâmico. Já um triatlon, por exemplo, é alto dinâmico e alto estático é considerado também. Então, cada uma dessas modalidades pode ser enquadrada em um perfil. E por que isso é importante? Porque isso é importante porque gera alterações distintas no coração. Então, o médico que vai receber esses clientes, nós somos centro de referência para o Comitê Olímpico do Brasil e Paralímpico, a gente vê e a gente tem que ter um olhar crítico do que uma anormalidade estatística pode ser uma anormalidade decorrente do treinamento, e nós temos que saber diferenciar isso e ganhar esse expertise para esse tipo de coisa, né? Então, hoje em dia, sabe-se muito bem quais são os exames que devem ser pedidos para cada situação, para avaliar se aquilo ali é funcional ou não, se aquilo ali, porque nada impede que o indivíduo que faça esporte também possa ter uma doença cardiovascular, né? Mas o mais importante que eu queria destacar para vocês, não vamos abordar tudo isso, quando se pede cada um desses exames, etc., é o que a gente se chama da decisão clínica, né? A gente tem que ter muito cuidado com a decisão clínica para não interromper carreiras, para não gerar estigmas, para não ser iatrogênico. Não, você tem um sopro, você tem isso, você tem um coração grande e daqui a pouco você está criando um problema para aquele indivíduo, quando o problema, na realidade, não existe. Então, tem que ter muito cuidado para não criar problemas que são fora do contexto, tá? Então, agora, vamos falar, então, do que seria a decisão compartilhada em medicina do exercício e do esporte. Uma das palestras que me pediram para dar, até porque desde um simpósio que nós fizemos aqui na Rio 2016, junto com o Congresso de Cardiologia, eu coloquei essa questão e me tornei uma das pessoas que mais puxam por esse lado, é que a gente tem que pensar novos paradigmas sobre o risco de um atleta. Eu sempre tenho uma visão otimística, quando alguém chega para mim e diz, eu comecei a ter uma dor no peito, comecei a ter alguma coisa, me senti mal no treinamento. Olha, deve ser benigno. Nós vamos procurar, mas eu sou otimista, porque o grande problema, quem realmente precisa ser examinado com todo cuidado, é o indivíduo que quer ser sedentário e quer se manter sedentário, porque esse é um caso grave. O que faz esporte, que se movimenta, etc., esse indivíduo, por definição, já está muito melhor. Então, eu tenho sempre uma visão otimística de quem faz exercício, né?
E aí a gente, mesmo uma doença grave como a cardiomiopatia hipertrófica, a decisão compartilhada começou a ser muito importante. Por exemplo, a Charlene Day, além de médica diferenciadíssima, ela é uma triatleta. Então, traz uma nova visão para esse conjunto, e isso tem feito muito bem. Né? Então, a gente vai mudando os paradigmas, porque o paradigma anterior era dizer, você pode ou você não pode. Sim ou não, você pode ou não participar de competições esportivas. Não. O risco é muito alto, isso é bom para a federação, mas não é bom para o indivíduo, não é bom para a medicina, não é bom para o conjunto. Então, o que nós temos que fazer é decisão compartilhada. Como é que é a decisão compartilhada? É baseado no que existe de evidência, talvez sim ou não, em geral depende. O médico oferece as evidências, o médico oferece as informações, o médico compartilha com o paciente, com o seu treinador, com a sua equipe, com o que pode ser feito. E estratifica um risco. Né? Eu quero subir o Everest. Bom, tem um risco associado em subir o Everest. Você está a fim de bancar esse risco? Né? Então, isso é melhor para o indivíduo e para a família. E a gente que bolou uma classificação disso, que é chamada RISCED, apenas para vocês saberem que existe uma classificação baseada em evidências disso aí. E aí a gente muda o papel do juiz, do médico. O médico não é mais um juiz que toma decisões, mas o médico é um perito que aconselha. Então, a minha opinião é que o médico é um grande conselheiro. Ele não toma decisões, ele não diz sim ou não, o indivíduo pode ou não competir, o indivíduo pode ou não continuar a fazer esporte. Não, o indivíduo, em geral, deve fazer e a gente tenta aconselhar quais são os riscos e aí compartilhar a decisão. Esse é o caminho, né? Então, a gente tem feito isso em vários congressos internacionais e eu achei bacana que esse documento que saiu hoje, ele coloca palavras que eu coloquei naqueles documentos anteriores, né? Atletas ou exercisers, e melhor ainda, a referência 6, que define o que é um atleta, é a referência nossa. Então, aquilo que foi desenvolvido por brasileiros hoje parece ser o gold standard a nível internacional do que se fala em termos do que é um atleta. É legal ver no documento desse porte esse tipo de classificação. E algum tempo atrás eu dei essa palestra no CREMERS, levando essa mudança de paradigma da decisão compartilhada. Né? E para concluir, vou atiçar. Né? Eu sabia que o Daniel ia trazer alguma coisa instigante. Né? O pessoal do aeróbico, né, que é o que eu mais frequentemente lido, qual é o meu VO2 máximo, doutor? Qual é o meu VO2 máximo? O VO2 máximo é um critério, é padrão ouro para performance em eventos de longa duração? Verdadeiro ou falso? É falso. Porque o VO2 máximo hoje é um pobre preditor de performance entre grupos de elite. Porque, na realidade, tem outras variáveis que são mais importantes. Por exemplo, a velocidade no VO2 máximo é muito mais importante que o VO2 máximo por si só. Né? E aí, esse paper, a Sports Performance, é bem interessante. Por que você precisa saber seu VO2 máximo? O que importa é quando você está correndo no seu VO2 máximo. Se você é um corredor, se você é um ciclista ou se você é um nadador. O VO2 máximo é um preditor terrível de performance. E aí nós temos uma solução. Porque eu gosto muito de inovação, então, mais recentemente, nós desenvolvemos uma inovação. E qual é a inovação nossa? Porque aquilo não é verdadeiro, então a gente vai falar agora no Congresso Brasileiro da área de exercício, da Sociedade Brasileira de Cardiologia. No sábado eu vou estar falando, na sexta-feira à noite eu vou estar falando uma apresentação sobre o que a gente chamou de ponto ótimo cardiorrespiratório, que é uma variável submáxima que aí sim define melhor o desempenho. É o valor mínimo mais eficiente que você consegue durante um exercício aeróbico, não tem nada a ver com exercício máximo, e a gente mostrou isso em jogadores de futebol, uma amostragem bastante grande, nós já atendemos mais de 300 jogadores profissionais de futebol, a gente teve chance de fazer isso, e aí esse colega da Finlândia diz assim, será que o ponto ótimo cardiorrespiratório medido durante um teste cardiopulmonar é um indicador relevante de desempenho esportivo? Eu acho que sim. Se eu sou um triatleta, eu quero saber qual é a velocidade que eu sou mais eficiente com a minha interação, circulação, respiração. Se eu sou um maratonista, se eu sou um ciclista, ou até mesmo, como dizia o fisiologista principal do clube que a gente mais atendeu, que é o Botafogo na época, que era o Altamiro Bottino, que é excelente fisiologista, Altamiro dizia assim, não, me diz primeiro qual é o ponto ótimo cardiorrespiratório, me diz o tônus vagal dele, depois me informa limiar anaeróbico, VO2 e tal, porque isso aí também faz parte do contexto. Tá? Então, abri aí, fiz um brainstorm aí para a gente poder conversar um pouco sobre atleta de alto rendimento, tentei sacudir um pouco, abrir várias esferas para despertar aí a motivação de vocês. Então, foi um grande prazer agradeço já ao Daniel a chance de ter participado dessa sessão tão interessante e agora sou todo ouvidos aí para vocês.
O Conan, pô, obrigado pela bela apresentação, tá, Cláudio? Realmente, você levantou uma bola ali, o VO2 máximo realmente sempre foi um parâmetro, mas agora eu já sabia que tinha uma pegadinha ali, né? Para trazer ali verdadeiro ou falso, eu já sabia que tinha uma pegadinha. Se fosse uma prova, eu ia responder falso. Mas realmente, ô Cláudio, muito legal aí, muita informação bacana. Eu vou aproveitar para dar uma beliscada no Conan. Conan, nos teus atletas, você utiliza algum parâmetro para entender qual é o momento físico daquele atleta? Será que no camp, aqueles, sei lá, 2 meses, 3 meses que você faz aquele planejamento, existe algum parâmetro, tá? Mesmo que subjetivo, para entender se você pode apertar um pouquinho mais em determinado momento, em algum momento você tem que dar uma relaxada para o atleta? Como é que funciona isso na tua cabeça, quando você que está na prática ali formando campeões? O que acontece, na verdade, é uma leitura diária, né? Cada atleta você tem que ler de uma maneira. Não existe uma fórmula ou alguma coisa que possa me... Eu tenho que ler eles diferente, completamente diferente um do outro. O que serve para um não serve para outro. Mas é uma coisa que me chamou a minha atenção durante muito tempo, principalmente quando eu fiz a transição de lutador para treinador, era onde o descanso, onde a recuperação é quase que um vilão da história. E eu vou explicar para vocês como. O lutador, a mentalidade que ele tem é que se ele para, mesmo para descansar, ele está perdendo o momento, ele está perdendo a hora de treino. Então isso faz com que ele automaticamente se sabote, porque ele acha que não treinando, não parando, não recuperando, inclusive uma coisa que uma coisa que é muito normal entre o atleta, ele só acha que ele precisa fazer da fisioterapia, da recuperação quando ele está machucado. Isso não é verdade. Ele é necessário, mesmo não tendo contusão, lesão, o que seja, é esse acompanhamento que o atleta precisa fazer, principalmente o atleta individual, né, que exige mais ainda do seu trabalho do corpo, do físico. Então, uma coisa que eu sempre, na verdade, eu acho que seria quase que uma imposição minha. Eu consigo controlar a decisão da parada. Eu consigo. Se ele chegar aqui para não, eu estou bem, coach, eu posso treinar, mas eu tenho que sentir que ele precisa. Eu preciso olhar para ele e ter a leitura de que ele teve uma noite de sono. Eu preciso ter uma certeza que ele está numa alimentação certa. Então, eu me meto em todos os lugares que vocês possam imaginar. Eu não sou só o coach da academia. Eu quero, se você está fazendo um condicionamento com outro treinador fora da ATT, eu quero conhecer ele, eu quero falar com ele, eu quero saber quem é ele. Porque você interfere ou soma no meu trabalho, no trabalho dos outros coaches. Como a gente tem uma estrutura na América Top Team de que todos os treinadores se concentram dentro de uma casa só, eu tenho todos os tipos de treinamento aqui, desde do condicionamento físico ao boxing, ao Muay Thai, ao wrestling. Então, nada é necessário sair daqui para que você faça em outro lugar. Mas existe lutadores que preferem ter o seu próprio treinador. Não tem nada contra. Porém, eu quero ter uma comunicação com eles. Então, eu acho que na parte de treinamento, é muito importante ser entendido que o descanso, a recuperação, a fisioterapia, como a gente chamar, é tão importante quanto a produção para você se tornar melhor, para você chegar a estar preparado para a luta. Então, eu vejo e marco muito, é uma coisa que eu trabalho muito dentro com os treinadores dentro da ATT, em sentido de, mesmo que eu não esteja envolvido diretamente, os outros treinadores estão sempre observando os outros lutadores. Então, é muito olho trabalhando junto. E eu acho que, de qualquer maneira, não é só a questão da quantidade de gente, mas você tendo esse hábito, você tendo essa informação, porque hoje em dia só não aprende quem não quer, só não pesquisa quem não quer. Então, eu acho que o lutador precisa de muito mais do que simplesmente um treinador, ele precisa de um controlador, para dizer mais ou menos para vocês. Tem que ser, porque é um nível muito alto, né? O lutador de MMA, ele faz praticamente tudo que você pode imaginar.
desde o levantamento de peso, desde a natação, desde a corrida, desde do judô, do jiu-jitsu. Então, essa mistura de puxa e levanta constantemente no corpo, é necessário uma supervisão bem cerrada em cima deles. Maravilha, Conan. Pô, obrigado aí pela... Pô, muito bacana esse ponto de vista de você que está ali no coração do olho do furacão, né? E agora eu queria puxar... Léo, você... Eu quero saber, Léo, quando você lutou com o Igor, né, que era a época do Vale Tudo, né, se eu não me engano, foi uma luta de mais de 30 minutos, né? Como é que era a preparação naquela época? Porque hoje isso é quase que impensável, uma pessoa entrar no ringue e lutar 30, 40 minutos, né? Como é que você controlou isso? Você teve alguma orientação? No meio da luta, você teve alguma estratégia de segurar um pouco o gás para soltar depois? Como é que é a experiência do atleta nesse sentido, numa época que ainda não tinha uma evolução tão grande do esporte? Eu vou transportar aí para a data, né, que é 97. Então, aí a gente eu acho que a própria educação física, preparação física, a medicina, tudo que acompanhou, né, os esportes, que vem acompanhando, ela evoluiu a cada, digamos assim, em uma década evoluiu X, em 5 anos evoluiu a mesma coisa, cada dia ela evoluiu de uma forma muito mais rápida. Então, a gente, em 97, você tinha lá, eu tinha, né, um preparador físico, eu tinha fazer minha alimentação e tal, mas, por exemplo, a gente tinha, na época do jiu-jitsu, falava muito, pô, musculação vai ficar duro, vai ter aqueles preconceitos, pré-conceitos, né, que na verdade não ajudavam em nada. E a gente não fez um trabalho de base bom, pelo menos na minha época. A gente ali mais novo, 37 já estava chegando nos 30, 29. Então, mas a minha base não teve muita musculação, não teve muito... hoje é muito mais fácil, entre aspas, né? Você tem muito mais acesso à informação e a evolução com a ciência do esporte, com a evolução da própria medicina, enfim, isso tudo ajudou muito. Então, naquela época, a gente tinha lá assim, um preparador físico, a gente já começava a engatear, porque é o que o Conan falou. Hoje ele tem uma equipe de MMA que você tem uma gama de profissionais de diversas áreas. A gente tinha ali, fazia um boxezinho aqui, tirava um jiu-jitsu ali e deu, entendeu? Então a gente montava mais ou menos o treino, não era o preparador físico que fazia o nosso treino. Ele fazia ali a parte da preparação física e a gente ia e treinava de um jeito o chão e o outro o boxe. Hoje, eu acho que o interessante é o preparador físico, junto do coach, né, como no caso do Conan, ou eu mesmo, o preparador de boxe, e montar uma estrutura de treino, né, progressiva, enfim, para se alinhar todos os pontos, né, para não ter uma sobrecarga, para não ter essa questão do overtraining. Então, a gente não tinha esse negócio que tem hoje, passa longe realmente. Quanto à luta em si, era vale tudo, né? Assim, a regra praticamente não tinha. Então, você não tinha luva, você podia cabeçada, você podia chute na cara no chão. Então, era realmente vale tudo. Foram 35 minutos de luta. Como é que eu vou me programar? Eu me programei da seguinte maneira. Eu vou ter que aguentar 35 minutos. Eu posso ganhar do cara em 3 minutos, mas eu vou ter que aguentar 35. Então, eu me preparei fisicamente para os 35. Isso me deu um pouco de digamos assim, menos potência na luta, né? O trabalho de potência ficou um pouco prejudicado, porque eu fui muito para o lado de ficar com esse lastro enorme mais alto para poder aguentar os 35 minutos, ou poderia passar, não sei, porque quando a gente chegou lá, a regra era uma, aí mudou, aí depois não tinha árbitro, jurados, né? Passou a ter os jurados, então a gente estava numa incógnita ali, né? Então, tinha muito isso. Por exemplo, evento de 3 lutas. O cara ia lutar 3 lutas. Qual o tempo? Não tem. Entendeu? Então, era uma coisa muito... Hoje em dia, virou esporte, né? O MMA hoje é um esporte. Você tem que ter, para ter o prazo ali de 3 rounds de 5, ou 5 rounds de 5. Então, naquela época,
era muito mais difícil para a gente. Apesar de eu já estava formado em educação física, isso me ajudava muito, né? Então, eu acabava montando parte do meu treino e um preparador físico para limitar a gente ali também, para já, senão a gente tinha muito da questão da superação, né? Então, era uma fase de transição, eu diria que de transição. Por exemplo, o judô era um esporte muito mais, digamos, estruturado, né? Como competição, como esporte olímpico, como a parte de preparação física, era outra situação. O próprio profissionalismo de misturar atletas de várias equipes, no jiu-jitsu a gente não tinha isso. Quando sabe bem como é que era essa situação de cada equipe, cada atleta na sua equipe, não se misturava. Então, hoje em dia, a coisa mudou assim, o roteiro é outro, mudou muito a transição do jiu-jitsu, do pano, né, para o sem kimono e para o MMA, tem todo um processo. Na nossa época, a gente saía do kimono, treinava ali o sem kimono, e ao mesmo tempo a gente dava aula, trabalhava. Hoje em dia, o atleta hoje de MMA, o Pana pode falar melhor, ele vive do MMA. Ele treina, se alimenta, faz tudo em função do MMA, descanso. E a gente era aquela correria. Então, eram outros tempos, mas dentro do possível, a gente tinha algum tipo de organização, né? Maravilha. O Titonelli, eu estava conversando um pouco mais cedo com o Conan e eu acho que o bacana da tua experiência, que você pode, né, falar com uma propriedade muito superior do que qualquer um aqui, como é que é essa vida do médico que está inserido dentro do octógono ou do ringue, né? Como é que é a tua tomada de decisão? O Conan até levantou a bola de uma luta que teve no UFC agora, no último, em que houve uma lesão de olho, na verdade, na pele, um pouco mais impactante, vamos dizer assim. A luta não foi interrompida. Eu também tenho essa dúvida, né? Eu nunca trabalhei dentro de um ringue. Como é que você leva em consideração os aspectos envolvidos da lesão para parar uma luta de forma correta e talvez não de forma precoce, atrapalhando um atleta, ou de forma muito atrasada, também prejudicando o atleta? Como é que você toma essa decisão aí? E tem que ser rápida, né? Você tem que decidir ali. Você não tem muito tempo. Como é que é tua cabeça em relação? Então, Daniel, é uma decisão bem difícil, né? Porque é uma coisa muito rápida, né? Você tem que estar atento o tempo inteiro, né? Na luta, né? Para você pegar cada detalhe que esteja ocorrendo ali. Por exemplo, tem algumas questões que são assim, interrupção direta, né? Por exemplo, qualquer tipo de luxação, mesmo aquela luxação na ponta do dedo, que se o árbitro interrompe e te chama lá para você dar uma olhada, e aí você sabe que o atleta mesmo vai puxar o dedo e vai fazer a redução. Mas se você identificou uma luxação é uma lesão grave, entendeu? Então, assim, teoricamente, tem que ser cancelada essa luta. Todo tipo de luxação. Fratura, logicamente, né, é indiscutível. E um dos casos mais difíceis realmente são as lacerações, né? Sim, a gente tem alguns critérios, né? A gente faz vários cursos para isso. Tem as áreas específicas, principalmente no rosto, né? Que são sempre boxe ou stop. A gente tem essa definição prévia das áreas todas anatômicas, né? Geralmente áreas que envolvem nervos importantes que passam naquela região e que estejam expostos na hora de uma laceração. Isso daí não tem como continuar com essa luta. Às vezes tem uma laceração um pouco maior numa área que não é tão nobre, que às vezes pode continuar a luta, e uma laceração numa área mais nobre, pequena, a gente interrompe a luta. Outro caso bastante assim, difícil de tomar decisão é a questão da concussão. Eu já tive que interromper uma luta por concussão. O atleta tomou um golpe ilegal, ele caiu no octagon, o árbitro me chamou para avaliar ele lá, e aí eu fiz 3 perguntas para ele, não lembro de onde que ele era, qual é a idade dele. Eu sei que ele errou 2 das 3 perguntas. Porém, e aí eu interrompi a luta, tá? Interrompi a luta. 1 minuto depois, ele voltou, como se nada tivesse acontecido, e assim, questionando, pô, tô bem, batendo assim, tô bem,
mas 1 minuto depois, ou seja, a gente tem que proteger esse atleta de uma síndrome chamada síndrome do segundo impacto, né? Que é quando o atleta está se recuperando de uma concussão e ele toma outra, e aí pode causar aquela encefalopatia do lutador, né? Que tem vários filmes que retratam isso, né? Inclusive no futebol americano. Então, assim, não é uma decisão fácil, câmera em cima, tá? Pressão do treinador o tempo inteiro, não vai parar a luta, não vai parar a luta, não. Pressão de todas as partes, entendeu? E o árbitro passa toda essa coisa para você. E eu tenho que decidir ali em questão de segundos. Então, assim, não é uma tarefa fácil ser médico de MMA, tá? Daniel, deixa eu dar uma parte aqui. O Titonelli, se fosse o médico do meu evento, eu não tinha lutado, né? Não, de forma nenhuma. De forma eu nenhuma. Quebrei a clavícula, faltando uns 15 minutos, ele ia dar tchau para a luta. Mas eu vi que não era, Titonelli. Mas agora, falando sério, o meu operou, ele falou, cara, você é louco, você podia ter o Michel, você podia ter... Não, você podia, além de fratura exposta, como o osso estava solto, poderia ter picado uma subclávia. Isso. Subclávia, entendeu? Aí ele falou, cara, você podia ter morrido. E rasgou a musculatura pra caramba, o sangue entrou por dentro do corpo. Quando eu cheguei no Brasil, ele falou, cara, não vou te operar agora. Primeiro você está com um quadro de... inflamação, com pouco sangue. Não. Hipovolemia. Anemia, né? Anemia. Isso. Aí eu falei, meu Deus do céu, aí tu tá aquela porrada, né? Porque a gente, quando é atleta, a gente quer, né? A gente vai no máximo da gente. Isso. Então, de repente, exatamente. você seria o ponto de perjeição. Ó, meu irmão, peraí, porque o técnico também, cara, ele quer o máximo do atleta, faz parte. Exatamente. Do processo. É pressão do atleta e do técnico. Isso, existiu uma evolução nessa história que foi para o bem do esporte, né? E para o bem da longevidade do atleta. Saúde do atleta. Longevidade, né? Sim, longevidade dentro do esporte. Assim, teoricamente, uma única fratura que talvez a gente já deixou acontecer, que a gente já deixou continuar a luta, é a questão do nariz. O atleta do MMA ele já tem o nariz, né, já fraturado. Tem solto, né? Então, assim, se eu... Ele dá aquela ajeitada. Isso, dá ajeitada. Se a gente for interromper toda a luta que o cara tenha... Assim, depende, né? A gente tem alguns testes que a gente faz, porque eu já parei uma luta uma vez, que a gente fechou a narina do atleta e mandou ele respirar, saiu sangue por aqui. Ou seja, configurava uma fratura exposta nasal. Isso daí não tem dúvida. Qualquer tipo de fratura exposta é interrupção, entendeu? É stop. Entendi. O Rickson vai lembrar muito bem, nem deu um abraço aí, Rickson. Conheço a carreira, já acompanha a carreira de mestre há décadas aí. Campeoníssimo, fera aí, bravo. Você vai lembrar, você já operou ele agora recentemente, mas você lembra daquele braço do Jacaré quando deslocou no kimono com o Roger? Né? Eu fiquei impressionado porque na época ele lutava pela minha equipe, né? Então o braço dele simplesmente estava pendurado. Eu falei, cara, se não tiver ninguém para dar limites, cara, o cara vai embora. É impressionante mesmo. Inclusive, né, a vontade. Pode falar, Rico. Inclusive, corrigindo, foi justamente na luta do Bellator que aconteceu na sexta-feira. Um lutador ganhou uma cotovelada e abriu, mas na verdade era quase que o mar de Moisés em cima do olho dele. Dava para botar o dedo. E foi impressionante porque não só não pararam a luta, como o médico veio, entrou, viu e deixou continuar. Eu sei que existem vários cortes que você, às vezes um corte embaixo do olho, ou então lateralmente, dá para, se não tiver caindo o sangue no olho e não for um corte grave, uma situação que, na verdade, você não está protegendo o atleta, eu até entendo que dê para continuar. Mas quando você praticamente consegue olhar dentro do corte dele, é uma coisa que, às vezes, isso me... E uma coisa que, aproveitando mais ainda, seria o que falta hoje no MMA? Primeiro de tudo, é um maior entendimento, uma maior informação em relação aos juízes, de entender, de ter uma interpretação do que está acontecendo. Eu tive uma conversa muito longa com o Big John,
o juiz que era do UFC, agora é comentarista do Bellator. Ele falou, Conan, eu já tentei de fazer de tudo, eu já tentei até de criar um curso, que eu financiasse o curso para que os árbitros pudessem vir, entender, ter uma ideia, ter uma visão de que perfeito não vai acontecer, mas você chegar perto dele, ter uma informação melhor, seria o mais interessante. Porque o esporte hoje já acontece, já é um pouco mais protegido, porque existe o Estado envolvido nisso. Aqui no Estado se chama, sectioned. Então ele faz parte de regra, ele tem uma assistência pelo Estado, e tanto é que todo Estado que você vai, você tem que ter licença para você ser lutador, você ser treinador. Então, o que acontece? Eu acredito que ainda essa parte dessa interpretação está muito falha ainda, né? Porque não tem como. Você vê, o UFC começou agora, uma coisa que já acontece no futebol americano, em caso de dúvida, vamos voltar e vamos assistir outra vez. Aconteceu nesse card agora que o Marreta lutou, o Coleman Event deu uma cabeçada, ele entrou de cabeça, o lutador praticamente dormiu no caminho da cabeçada de cima até bater no solo, bater no chão. E acordou, e a luta continuou. Aí o que aconteceu? Depois do resultado da luta, eles foram... Antes dele dar o resultado da luta, eles foram na televisão e assistiram detalhadamente o que tinha acontecido. E deram um não contest na luta, como resultado. Então, eu acredito que isso deveria, com certeza, fazer parte de um movimento muito grande, que envolve também a decisão do médico. Praticamente, o que acontece? Quando o juiz não tem certeza, ele põe a responsabilidade no médico. Ele chama o médico para... Você vai decidir. Não é necessário isso. Existem situações, existem contusões, existem lesões, cortes, que você não precisa de chamar ninguém. Você vê que o lutador está ali, ele jogou tudo no coração, ele não tem mais nada para dar, mas está tudo no coração, e com certeza ele é o maior atentador à vida dele mesmo. Então, acho que isso é um ponto muito importante para a gente, né, discutir, argumentar. Concorda, Titonelli? Concorda, Sim, né? Não tem... concordo. uma situação desagradável, como aconteceu, faleceu há 2 dias atrás. Atleta de boxe. Ele do bare knuckle, sem luva. Ele foi nocauteado em agosto, ele foi internado, foi constatado uma paralisia, da paralisia já passou por uma infecção de medula, faleceu. Ou seja, se você assistir a luta, é visível, depois de 350 mil cruzados, o cara cai. Mas chegou a receber 350 mil cruzados para o cara cair. Ou seja, é uma situação... Será onde está a preocupação? A preocupação, na verdade, é para você preservar a luta do atleta ou você fazer que vendam mais o show? Né? Eu fico, às vezes, confuso nessa definição. Onde está todo mundo? Está todo mundo querendo, porque pagou, quer assistir alguém morrer, ou você está preocupado, na verdade, de ver aquele atleta que mostrou aquela performance voltar novamente? Ponto de vista interessantíssimo, Conan. Realmente é uma questão aí que tem que ser ponderada. E, assim, enfim, eu não participei, mas eu conheço as pessoas envolvidas no UFC aqui Brasil. O Titonelli é um deles. E o que eu me lembro, eu vi esse grupo sendo formado, o Rickson participou também. O pessoal que eu conheço, eles são muito preocupados, eles fizeram muito treinamento, eles tinham encontros. Realmente, a nível mundial, isso deve ser uma questão muito ampla, né? Tem muito outros aspectos envolvidos dentro do show, né? Mas eu vou puxar para um lado agora, primeiro eu vou deixar uma pergunta no ar para o Cláudio, que é eu quero tentar tirar essa informação dele que ele está guardando ali. Ele vai pensar um pouquinho e enquanto isso eu vou fazer uma outra questionamento ao Rickson, que eu quero também aprender um pouquinho com ele em relação a um
um 7 segredos que ele tem aí sobre uma cirurgia. Cláudio, não é para responder agora. Você falou do VO2 máximo relacionado à intensidade da atividade como parâmetro de performance no atleta de resistência, enfim, de ciclismo, de maratonista, enfim. Eu quero saber se existe um parâmetro ideal para os esportes que usam mais a isometria como característica nata do esporte. E aí estou falando, por exemplo, do jiu-jitsu, que é um esporte mais estático, enfim, se a gente for comparar de fato, a sua classificação é muito assertiva em relação a isso. Um maratonista ele é muito mais dinâmico do que realmente um jiu-jiteiro, vamos colocar assim. Tem vários momentos que os atletas podem parar, pensar, tem muita técnica envolvida, um jogo de xadrez ali que nem sempre é aquele giro geral. Mas o que eu quero saber, Cláudio, é como é que a gente pode mensurar, se existe alguma forma da gente mensurar o ponto ideal da performance cardiovascular no atleta que tem como base a isometria. Tá? Guarda para você aí, Cláudio, eu vou voltar, que eu não vou deixar passar sem essa resposta aí, que é uma curiosidade que eu sempre tive na minha vida. Tá? Rickson, isso aí aberto, você está se tornando, já é uma referência, mas mais ainda, cada ano que passa, eu vejo você se tornando mais uma referência num tipo específico de lesão, que é a lesão do peitoral, né? Eu, particularmente, nunca nem vi, eu não tenho problema nenhum em falar, eu nunca nem vi essa cirurgia, tá? Na minha época, pelo menos de residente, não havia esse paciente, tá? Não sei a opinião de vocês, eu não presenciei esse paciente, e muito embora depois, como profissional, já caiu na minha mão alguns casos de ruptura de peitoral. Eu quero saber, você que já operou um atleta de alto rendimento, que eu sou muito fã, um atleta de MMA fantástico, eu quero saber de você assim, qual é a repercussão desse paciente a nível de perda de rendimento, né? Ele vai ficar muito prejudicado se não fizer o reparo do peitoral. Se for prejudicado, qual é o gestual, qual é o momento que ele perde essa força, tá? E como é que, na tua prática clínica, você faz esse reparo e conduz o pós-operatório dele, Rickson? Mais uma vez, boa noite a todos. Eu vou aqui apresentar uma pequena aula aqui para tentar, primeiro, conceituar esse tipo de lesão, né? Para a gente poder depois entrar no que você me perguntou. Eu vou compartilhar aqui a tela. Só vou pedir um minuto aqui. Acho que você tem que parar, quem estava apresentando tem que parar de compartilhar aí para eu poder ter acesso aqui a compartilhamento. Eu estou compartilhando, Rickson? Sou eu? Pronto, agora sim, agora sim. Vou compartilhar aqui. Estão conseguindo ver? Então, vamos lá. Positivo. O peitoral, né, o músculo peitoral maior, é um músculo que ele tem caracteristicamente uma forma em leque, né? Então, ele se origina ali da parte medial da costela e do externo, né, ali junto no centro do tórax. É uma área de origem bastante ampla, né? Mas ele se insere ali na região do úmero, abaixo da cabeça do úmero, uma área bem pequena, de cerca de 6 centímetros. Ele tem duas porções aí, que é a porção que a gente chama clavicular, que é 20% mais ou menos do ventre muscular corresponde a essa porção, mas 80% é dessa porção que a gente chama que é externo-costal. Né? A primeira descrição dessa lesão foi em 1822, até o fim da década de 70 tinham menos de 100 casos aí relatados na literatura, e a partir da década de 80 tem um aumento progressivo no número de lesões, ao ponto aqui em 2020, aqui na década atual, um aumento exponencial desse tipo de lesão, que está associado principalmente ao interesse crescente pela prática desportiva, né? Principalmente esses esportes de força, e também ao uso de esteroides, está cada vez mais sendo utilizado tanto para aspectos estéticos como para ganho de performance. Né? É uma lesão caracteristicamente frequente no sexo masculino de 20 a 40 anos, né? Então é naquela etapa, naquela parte da vida em que o atleta costuma chegar a seu auge, né?
E a maioria dessas lesões elas estão descritas associadas ao esporte, principalmente em musculação, mas também é frequente em rugby, judô, jiu-jitsu, wrestling, crossfit, todas essas atividades de força, né? E esse aqui é o mecanismo mais clássico, que é no supino, né? Que é para uma lesão atraumática, ali naquele momento em que o atleta está descendo com peso no supino, né? Numa contração excêntrica. Esse é um caso de um atleta que eu pude operar, de fisiculturismo. E o que a gente vê normalmente é isso. Na fase aguda, a gente não vê muito aquela deformidade, né? Só vê esse hematoma, essa equimose aqui, como a gente vê no ombro direito. Mas depois de um tempo a gente começa a ver essa retração, né? Depois que o hematoma é absorvido, então você consegue identificar quando é uma lesão completa de maneira bastante fácil. É só mandar o paciente ou o atleta contrair o músculo. A gente usa a ressonância magnética para detectar, então, na dúvida, na fase aguda, que é mais difícil, sempre tem que fazer uma ressonância magnética, que é considerado padrão ouro, mas a maioria dos ortopedistas, como o Daniel falou, não tinham muita experiência com essa lesão e deixavam passar, principalmente na fase aguda, né? E isso acontecia também porque quando pediam exames de imagem, eles pediam a ressonância mais do ombro, ou então ali do tórax, e a gente sabe que tem que pedir uma ressonância do peitoral, porque o peitoral, como eu mostrei ali nas primeiras imagens, ele é muito amplo, né? Vem ali do centro do tórax até o úmero. Então, a gente tem que fazer uma ressonância específica para peitoral. E aí a gente vai chegar no tratamento, né? Até bem pouco tempo, essa lesão ela era tratada de maneira não cirúrgica. Por quê? Porque as pessoas não tinham experiência com esse tipo de cirurgia, né? Mas o que a gente vê é que os estudos mais recentes mostram claramente que os resultados da reinserção cirúrgica, da reconstrução cirúrgica do peitoral, eles são superiores àqueles pacientes que não são tratados de maneira cirúrgica. E esses resultados superiores, eles são tanto para a força máxima, que a gente chama de força isométrica máxima, ou seja, ela é melhor, 77% melhor em quem faz a cirurgia. A força que a gente chama isocinética também, né? Ela é 28% maior, além da satisfação estética, que não é muito o caso do atleta de luta nem de MMA. Então, o atleta de luta, principalmente MMA, jiu-jitsu, grappling, eles são atletas que fazem muita força isométrica ali, principalmente o wrestler, né? Quando ele vai entrar no double leg, ele fica ali na grade, fazendo muita isometria. Então, ele usa muito o peitoral para trazer as pernas do atleta perto do tronco dele e poder levar o oponente ao solo. Então, uma perda de 77% da força isométrica máxima, para esse atleta, pode ser a diferença dele ser um campeão na categoria dele ou então acabar a carreira, né? Normalmente, essa lesão ela não determina nenhum tipo de dor, nem de falta de movimento. O que se vê, basicamente, é diminuição de força e estética. E nos atletas de MMA, perda de força pode ser determinante para a carreira, né? Então, a lesão ela pode acontecer em vários locais, né? Ela pode acontecer desde ali do ventre muscular, mais junto do tórax, até a região, que é a região junto do osso. Então, quanto mais para dentro, mais para o tórax acontece essa lesão, mais difícil é de a gente operar, porque é uma área mais, vamos dizer assim, o tecido é mais frágil, mais friável. Quando é mais perto do osso, a gente consegue fazer uma fixação mais firme, né? Então, assim, existe espaço para tratar isso atualmente de maneira não cirúrgica? Até existe, mas principalmente em pacientes mais velhos, menos ativos e com comorbidades, né? Com doenças associadas. Então, e nas lesões que a gente chama irreparáveis, ou seja, aquelas lesões mais mediais. Mas isso não é uma verdade absoluta. Hoje em dia, cada vez mais a gente consegue até utilizar técnicas mais modernas para tratar essas lesões mais perto do tórax, né? Mais longe do úmero. Então, como é que é o tratamento dessa cirurgia? Geralmente, a gente pega aquele tendão e músculo que se desinsere e reinsere ele, fixa novamente ali no úmero, utilizando âncoras, botões metálicos. Existe uma série de dispositivos. E existem casos que os tendões já estão muito degenerados e muito crônicos, que a gente precisa fazer uma reconstrução, que é isso aqui. Eu sei que é meio feio, mas para quem não está habituado à cirurgia, a gente tira o tendão de outro lugar e reconstrói ali o ventre muscular. Esse aqui é um atleta profissional de MMA, esse aqui é um enxerto que a gente usou para reforçar. Principalmente o lutador de MMA e o wrestling e jiu-jitsu fazem muita isometria, então a gente tem que reforçar bastante o reparo, tá? E ali a gente fixa no úmero.
e a gente avalia depois o resultado dessa cirurgia por esses critérios descritos por Bach, né, como excelentes, bons, moderados ou pobres. Normalmente, quando a gente opera um atleta na fase aguda, em que a gente não precisa usar enxerto, a gente segura esse atleta aí 5 meses e meio a 6 afastado. Mas isso pode ser um tempo maior dependendo da gravidade dessa lesão. Então, tem lesões de peitoral que o tendão está muito ruim, realmente está muito degenerado, a gente tem que reforçar, que a gente pode ter que segurar até 9 meses. O pós-operatório, geralmente, ele recupera a maioria da força dele, principalmente aquela sensação de que estava fraqueza, né? Mas quando você bota no dinamômetro, você pode ver até uma perda de força que não é perceptível pelo atleta. Então, a maioria desses atletas consegue ver uma melhora bastante grande. Então, vou finalizar aqui esse compartilhamento. O importante a gente entender dessa lesão é o seguinte: ela era pouco frequente, tem se tornado mais frequente, né, que é a mensagem para casa aí, né? E nesses atletas que utilizam muito força, aí o Kona e o Léo vão saber bem, né, que tem que usar o que a gente chama de adução, que é puxar o atleta contra ele, ou então numa posição que às vezes ele cai com 4 apoios, aí vem um atleta nas costas dele, ele tem que levantar ainda com o peso do atleta atrás. Então, é um movimento como se fosse flexão de braço. Isso vai dar diferença. Essa perda de 76% da força é determinante na performance. Então, hoje, num atleta de alto rendimento, principalmente de força, é uma indicação cirúrgica clássica. Eu sei lá no Cono que tiveram vários atletas lá que já tiveram essa lesão. Acho que alguns foram operados, outros não. E, bem, basicamente é isso. Não sei se vocês têm alguma pergunta a respeito desse tipo de lesão. Eu tenho, o Rickson. Pensando em 6 meses, né, podendo ser mais prolongada a tempo de recuperação, nesse meio tempo, é possível o atleta manter algum cardio ou fazer outra atividade isolando o peitoral para que ele cicatrize, para que ele não fique fora tanto tempo de um rendimento físico? A gente sabe que isso é muito impactante para o atleta. Ou você deixa ele parado, zerado de atividade física? Como é que você entende essa parte aí da reabilitação? Daniel, o que acontece é o seguinte, né? Quando a gente lida com atleta, eu falo que a gente tem 2 tipos de atleta. Atleta que é o pé no freio e o pé no acelerador. Tem atleta que, se eu deixo muito solto, ele vai fazer o que não deve. Então, esse eu tenho que estar pisando no freio o tempo todo e assustando. E tem atleta, por outro lado, que se eu não incentivo, ele vai fazer menos do que deve, vai parar demais. Então, assim, geralmente, os atletas de MMA, principalmente, eu tenho que dar um pé no freio, porque os caras... Pô, eu já participei de evento ali, comecei lá no UFC, eu já vi o Aldo chutando com o pé quebrado desde o primeiro chute, no primeiro round, lutar 4 ou 5 rounds chutando com o pé quebrado. A gente só foi descobrir isso depois. Então, assim, você vê a tolerância à dor que essas pessoas têm, né? Então, eu acho que nesse tipo de atleta é importante assim, a gente conscientizar da necessidade dele não parar totalmente, mas a gente tem que ir meio tateando de acordo com o perfil dele. E aí, o papel, por exemplo, que o Kona exerce, né, que é o head coach, ele é fundamental nesse momento, porque eu, particularmente, eu tenho muito contato com vários head coaches. Quando eu opero alguém da equipe, a primeira coisa que eu faço é ligar para ele: ó, o negócio, a cirurgia foi essa, ele tem que ter esse cuidado, porque é quem está todo dia com ele ali e quem está puxando a orelha. Se você deixar correr demais, a grande maioria vai fazer o que não deve, vai comprometer seu reparo. Eu não sei se é isso que o Kona vê lá no dia a dia da cirurgia. A gente aprende isso, né? Cada atleta, cada esporte tem suas particularidades. Luta, a tendência das pessoas é dar uma acelerada. É o que a gente, às vezes, tenta fazer, é segurar. Maravilha, o Rickson. Eu vou levantar aqui uma bola, um colega cardiologista muito meu amigo, um colega de turma, irmão de fé mesmo, está adorando o evento. Queria mandar um abraço, Daniel Rabichovski, pô, prazerzaço você tá acompanhando a gente aqui. Ele pergunta para o Cláudio, Cláudio, como você vê as alterações morfológicas cardíacas dos atletas de alta performance que podem desenvolver hipertensão pulmonar, aumento arterial esquerdo, hipertrofia ventricular esquerda, fibrose com realce tardio
em ressonância e score de cálcio elevados. São esses achados nesse grupo específico, benignos? Fibrilação atrial pode ser mais prevalente nesse grupo? É muito bom poder responder uma pergunta dessa, mas antes de fazer a resposta, eu queria fazer um comentário sobre tudo que eu ouvi, né? Aprendi muito, e isso me remonta a alguns momentos muito interessantes, né? Eu vendo o Conan falando, vendo o Léo falando, eu tive chance de trabalhar com alguns grandes técnicos, né? E às vezes eu chegava perto dele, o Roberto Pavel na natação, o Pedrão do João do Pulo, o Russo, Bernardinho, o Bebeto, muita gente boa. E eu chegava perto e falava, eles diziam, olha, na minha sensibilidade, eu acho que é melhor fazer assim. E 99,9% das vezes eles estavam certos. Então, eu aprendi que o laboratório é um complemento, mas a experiência de campo, a experiência real, não dá para substituir. Não dá para eu fazer teste no laboratório e dizer quem é que vai ganhar a maratona ou quem é que vai ganhar a luta. Não é assim que funciona. Funciona em apoio ao profissional, em apoio a tirar dúvidas dele, em oferecer subsídios. Talvez você abra alguns caminhos para ele que ele talvez não estivesse pensando. Mas certamente é trabalhar em equipe e tentando ajudar, porque essas pessoas têm uma experiência fantástica e essa experiência, a sensibilidade é o que faz o grande resultado. Então, tem ciência, o Brasil é top de linha em pesquisa na área de ciência do esporte. Não sei quantos de vocês têm essa ideia, no ranking mundial em ciências, produção em ciência, o Brasil é 13º no mundo. A medicina brasileira é 12º, 13º. Mas em Sport Science, nós somos 6º do mundo. É uma das áreas que o Brasil melhor se destaca na ciência mundial é Sport Science. Então, nós temos muita contribuição a dar. Ainda assim, eu reputo que o cotidiano... Eu não vou chegar lá para o técnico da Raíssa e dizer assim, olha, a Raíssa deve fazer não sei o quê. Ela não vai fazer nada. Faz o que ela está fazendo, porque se aos 14 anos ela é tão brilhante, né? Agora, quem sabe a gente pode ajudar em alguma coisa. Então, eu acho que é nesse caminho que a gente deve pensar e eu parabenizo todos vocês pelo sucesso desportivo que vocês têm alcançado e estar open mind para poder ouvir alguma coisa e pegar algum subsídio. Eu acho que isso às vezes é bem legal. Respondendo ao Daniel, na cardiologia do exercício, né, chama muita atenção, por exemplo, quando você vê um evento de maratona, vou fazer um parênteses para chegar aonde eu quero chegar. 50 mil indivíduos correram a maratona em Nova York, é notícia de 5ª página, rodapé. Se um morrer, já ganha 1/4 de página. Se 2 morrerem, vai para a 1ª página do noticiário. Não importa que os outros 49.998 fizeram uma boa prova e estão saudáveis, etc. Então, a má notícia corre muito mais. Então, eu não tenho preocupação com alguém que diga que está exagerando no exercício. Porque quem é que exagera no exercício? Eu corri uma Conrads de 89 quilômetros, agora vou fazer uma na Antártica de 100 quilômetros, ou vou fazer 10 horas de treinamento, 6 horas de treinamento dia. Ok, pode ser que você esteja exagerando. Mas tem 40%, 50% da população que é sedentária e que vai morrer 5, 6 anos mais cedo. Isso é que é a preocupação em saúde pública. Então, a questão de alguém que entra para, por exemplo, competir no MMA, ele não está buscando saúde, ele está buscando desempenho, ele está buscando performance, está buscando realização pessoal, ele sabe até que pode, às vezes, danificar a saúde dele. Então, é uma questão de opção. Então, a mesma coisa em questão do coração. O risco de uma pessoa que é sedentária, por exemplo, se você tem um amigo de 50 anos de idade, chega para ele assim, vamos dar uma voltinha na lagoa, e o cara diz, não, hoje não dá, eu vou passar a vez, esse cara tem 4 a 5% de chance de morrer por ano, mesmo não tendo doença coronariana conhecida. Agora, você chega para mim na clínica e diz assim, olha, outro dia eu corri um 10K, tá bom, meu amigo, o que a gente pode fazer para otimizar o teu prazer, porque esse cara não vai morrer mesmo porque ele tem obstrução coronariana. Dificilmente ele morre. Então, o risco todas essas alterações são encontradas em atletas. Mas o que quer dizer um realce tardio na ressonância magnética de Gadolini? Ninguém sabe o que quer dizer isso, mas tem mais em atletas masters. Mas eles vivem 5 anos mais? Vou tratar o exame ou vou tratar o paciente? Então, acho que, como diz o Sanjay Sharma, que é o número 1 da cardiologia esportiva do mundo, de Londres, assim, por que você foi inventar de pedir score de cálcio para esse indivíduo? Você agora tem um problema. Então, a gente sabe que vários achados que tem
são provavelmente pouco relevantes em termos de prognóstico, e a fibrilação atrial pode ser eventualmente mais frequente em quem treina mais de 10 horas por semana. Mas quantas pessoas com mais de 50 anos de idade treinam mais de 10 horas por semana? É raríssimo, é 0,1%. Então, eu acho que isso não é um problema, é uma questão de opção do indivíduo. Ninguém precisa treinar 10 horas por semana para ser saudável. Então, é a opção do indivíduo. Se você quer correr um risco maior de ter uma fibrilação atrial, ok. Então, a gente sabe muito pouco o que é exagero no exercício, sabe pelo contrário, que quanto melhor a condição aeróbica e aptidão não aeróbica, e aí entra flexibilidade, força, potência. Por exemplo, eu tive uma chance, nas minhas experiências científicas, vivências, eu fiquei muito amigo de um colega eslovaco. E fui lá, na época que ainda era comunismo, que era cortina de ferro, aquele negócio todo cercado e tal. Fui entender um pouco a lógica deles. Eles não publicavam, tinha que ver tudo lá ao vivo e a coisa. A ênfase deles, potência. Potência. Por que você tira um judoca no chão? Por que você faz um ippon quando, na realidade, o indivíduo consegue fugir da sua projeção e cai os dois no chão, não acontece nada? Porque você teve a potência. Quando ele pensou, você já entrou, já jogou ele. Então, a potência é o diferenciador na grande maioria dos esportes competitivos de alto nível, especialmente nas lutas. Então, há vários anos o judô brasileiro trabalha muito com potência. O pessoal da preparação física deles assistiram um curso que a gente trouxe o Gushan Hamar para falar aqui, e até isso leva até o velhinho de 90 anos de idade. Né? Da mesma maneira que o Fórmula 1 mostra muitas coisas que vão chegar ao pneu da rua do nosso carro, o esporte de excelência mostra muitas coisas que podem chegar às pessoas comuns. Então, eu ver um velhinho de 90 anos de idade fazendo supino em alta velocidade na clínica, às vezes com insuficiência cardíaca, quem chega lá e diz assim, mas você é um bando de maluco, vai matar o cara. Não, não mata, não. Sabe quando chega a pressão arterial no leg press? Com catéter colocado lá na crosta da aorta? Em indivíduos jovens? 350/240. Eu vi isso, eu tenho foto desse experimento com o transdutor lá. Mas aqui, por que não morre todo mundo de AVC dentro das academias? Porque há mecanismos de proteção fisiológica. O fluxo, pressão subir, mas ninguém sobe uma vista chinesa pedalando com menos que 200, 220 de PA sistólica. Não é para ter medo disso. Então, a gente precisa entender da fisiologia para chegar ao desempenho de elite, para poder levar ao desempenho prático. Agora, eu acho que é um espaço enorme ainda com a melhor utilização do conhecimento científico brasileiro no aprimoramento do esporte de alto rendimento. Há vários médicos que cada vez têm melhor conhecimento, há vários fisiologistas, mas eu acho que ainda há um gap de levar para... Quando eu fui viajar com a natação, eu quis ver o quê? Eu entrei debaixo da piscina, fiquei lá no fundo da piscina vendo o Gustavo Borges e o Xuxa nadar em tiro de velocidade. Esses caras não se molham, eles são um hidrofólio, eles só se molham no mergulho, depois eles estão à flor da água. Eles estão navegando acima da água. Então, a biomecânica é fundamental. Então, a técnica é fundamental. Então, montar, como o Conan falou, uma estrutura que todo mundo possa treinar, todo mundo possa interagir, ver todo mundo, isso aí tende a funcionar muito bem. Então, esse é o modelo. Então, não tem que ter preocupação com excesso de exercício. Excesso de exercício é mais um dogma do que uma realidade. E, claro, eu posso avaliar o indivíduo, posso achar algum problema de saúde? Posso, isso pode acontecer. Mas vamos jogar menos peso nisso e vamos tentar otimizar as condições para que as pessoas possam treinar bem e usar esse treinamento, aí é a grande preocupação. Não adianta fazer meia dúzia de anos, tem que fazer isso a vida toda. Tem que ser fisicamente ativo. Não estou mais competindo, mas eu adquiri um repertório motor que eu continuo me mantendo saudável. Eu acho que é muito mais nesse caminho, entendeu? O Cláudio, eu queria aproveitar, antes eu vou puxar um pouquinho sobre uma outra questão. Eu queria, Ana, se o doutor Frederico Azevedo estiver aí, puxa ele, que ele tem uma história que eu fiquei sabendo que eu queria que o Cláudio desse uma opinião. Eu achei super interessante, tá? Doutor Frederico Azevedo. Eu não sei qual é, agora, enquanto o Frederico não entra, e saindo um pouco do ramo da questão cardiovascular, eu não sei a opinião, e aí do Vitor, do Conan, do Léo e do Rickson, a gente começa a observar umas lesões acontecendo que são muito sugestivas de que realmente foi uma falência daquela estrutura em resistir àquela pressão imposta. Por exemplo, a lesão do Chris Weidman ser igual à lesão do Anderson Silva, né? No mesmo chute. E a gente sabe que eles dão 20 chutes, 100 chutes, 150 chutes daquele por dia de treinamento, né? A gente começa a ver
É o que eu falei, quando eu me formei, eu não vi lesão de peitoral. E agora a gente vê, a estatística do Rickson foi definitiva em relação a isso. A gente começa a ver casos de ruptura de peitoral e casos cirúrgicos. Já é quase que um consenso pela literatura que o Rickson apresentou. Será que isso é uma lesão de fato? Porque tinha que acontecer a lesão, ninguém consegue de fato se prevenir de uma lesão, ela acontece. Agora, ou será que aquele peitoral já vinha num processo de alteração morfológica, a alteração histológica? Será que aquela tíbia já não estava machucada e aquele chute foi só o estopim para fazer aquela fratura transversa? Qual é o pensamento de vocês? Eu queria saber a experiência. Vamos começar pelo Cono, depois do Léo, do Rickson e do Titonelli, por último. Primeiro de tudo, só deixa eu acrescentar numa coisa que o Rickson falou em relação a acelerar e frear. Eu tenho uma postura em relação aos lutadores da TT, aos meus lutadores daqui, que eu não acredito nunca naquilo que eles falam para mim. Aí eu fui no médico, o médico falou isso para mim. Não, eu quero falar com o médico, eu quero ligar para ele, eu quero falar com ele. E você tem que ter mais ou menos um pouco do tratamento de filho. Por quê? O filho ele não consegue levar você na ideia. Você sabe o que ele está dizendo para você, você sabe que ele está tentando te enganar. Então, eu tenho um pouco desse condimento nesse meu tratamento com os lutadores. Senão, você não consegue fazer uma leitura completa daquilo que está acontecendo. Era o que eu queria acrescentar na hora que o Rico estava falando. Mas, respondendo a tua pergunta, eu concordo e sou muito inclinado ao desgaste que já vem acontecendo. O que acontece na luta, na verdade, é o resultado, é o final da conta. Uhum. É quando você paga o total da conta, é naquele momento, onde você exige mais do teu corpo, mais do teu condicionamento, ou seja, você já vem de uma certa maneira, minando aquela contusão que foi, na verdade, gritou naquele momento. Eu sempre vejo isso acontecer, inclusive até nos treinos mesmo, não necessariamente na luta, mas quando eu vejo que o atleta constantemente ele está treinando, ele não está descansando e todas aquelas outras coisas que eles não gostam de fazer, é justamente aí que mora o perigo. Léo, qual é a tua opinião, Léo? Eu assim, vou dar minha opinião, entre aspas, de curioso, né? Porque não é a minha área médica, mas a gente tem uma vivência enorme em relação a essa questão, né? Eu tiro por mim muito de ser uma questão de desgaste, né, cara? De você estar usando muito aquela região. Eventualmente, você tomou um armlock, estourou um braço, é uma lesão que não é uma lesão de repetição, é um evento à parte. Mas o cara, está aí treinando, daqui a pouco começa aquela dor de punho, dor de cotovelo, por excesso de uso, né? Eu acho que a gente estava até conversando outro dia, às vezes não adianta você querer malhar a região, achar que vai fortalecer, até fortalece, mas ela tem um nível de momento de desgaste que você fala, cara, não está dando mais. Entendeu? Como a ruptura de um peitoral. O cara, para romper um peitoral, ele tem que, já tem que estar, acredito eu, que alguma coisa. Eu não sou médico, mas alguma coisa já desgastada, algum tendão já... Ou então o cara vai botar uma sobrecarga absurda e ter lesão. Mas eu acho difícil. Eu vou mais pelo lado de realmente esse tipo de lesão específica de ser uma coisa de repetição, né? Muita repetição, muito desgaste, mais a questão aí, talvez, né, dependendo do atleta de idade. Eu acho que eu vou caminhando mais por esse lado. Rickson, qual é a tua opinião, Rickson? Então, Daniel, eu acho que existe de tudo, tá? Existem lesões que são lesões que acontecem pelo que a gente chama de sobrecarga crônica, né? E existem lesões que são traumáticas agudas, assim. Particularmente quando a gente lida com esporte de combate, assim, a gente divide os esportes de contato e colisão basicamente pela intenção do contato, né? Esporte de contato é o esporte em que o contato ocorre, mas ele não é intencional. E o de colisão é que o objetivo do esporte é a colisão. Então, assim, futebol é um esporte de contato. O contato ocorre, mas esse não é teu objetivo. O boxe, o MMA, o objetivo é o contato. Então, é um esporte que a gente chama colisão, que é um esporte que, teoricamente, está sujeito a mais traumas
de maior magnitude, né, de maior intensidade do que tal do esporte de contato. Então, assim, o MMA, particularmente, cara, é um esporte extremo, entendeu? Eu acho que muitas vezes aquelas lesões que a gente vê do Anderson, a lesão do Chris Weidman, são lesões porque uma velocidade angular que vem um chute daquele, cara, é enorme. O Conan sabe, lá o pessoal está treinando aquele chute no calf kick, né? Cara, é um chute que é uma chicotada. Você pega um osso ali que não tem cobertura, que é a tíbia, e bate, de repente, de mau jeito em outro osso duro, é aquilo, né? Duro com duro vai quebrar algum dos dois. Eu acho que nesses casos, a lesão é bem traumática aguda. Agora, o Conan, por exemplo, parece que tem uma história que ele já estava sentindo uma dor naquela perna ali, nos treinos, parou, voltava, ia no médico. Então, ele já estava dando sinais clínicos que tinha alguma coisa errada ali. A do Conan, particularmente, eu acho que aquilo é uma lesão, provavelmente devia ter o início de uma fratura por estresse ali e só terminou de fraturar na hora da luta. Não, a do McGregor. Conor McGregor. McGregor. Eu estava com dor, fui no médico, disseram que não era nada. Então, assim, você tem de tudo. Você tem que analisar caso. Eu acho muito difícil uma fratura por estresse acontecer agudamente num evento desse, né? E ele já não está dando sinais antes, não tem uma dor crônica ali na tíbia, nada daquilo. Então, você tem que tentar ver o histórico. Em relação ao peitoral, assim, classicamente o peitoral está associado a maior intensidade de treinamento de força, isso é clássico, e ao incremento do uso de esteroide anabolizante, porque o esteroide ele tem... Você pode agir de duas formas ali no músculo musculatura esquelética, né? Uma é você tem um desequilíbrio, porque você tem um aumento, uma resposta muscular, né, de aumento muito grande, e o tendão não acompanha, e a outra é o dano direto do colágeno no tendão. Então, você sabe que tem desestruturação das fibras do colágeno no tendão, ele perde elasticidade, então ele rompe mais fácil, né? É igual elástico de cabelo muito velho, que ele perde aquela capacidade de deformar e voltar, né? Ele rompe. Então, a gente vê muito isso. Agora, não é exclusivo de quem usa esteroide, não. A gente vê isso em outras pessoas, né? Que não usam... Ricks, tem a questão das infiltrações também com corticoide, né? Por exemplo, em tendão patelar, né? Que é atleta de futebol que faz infiltração no tendão patelar para ficar sem dor, acaba que o corticoide crônico na infiltração ele acaba degenerando as fibras do tendão e facilitando uma ruptura, né? Tem diversos fatores. Eu, particularmente, eu acho o MMA, cara. Eu sou fã do MMA. Quando a minha família, respira arte marcial. Meu pai, era aluno do falecido Hélio Gracie, amigo do Carson, de todo mundo assim, então botou meu nome em homenagem. Eu sou fã de esporte e acho assim, cara, para mim MMA é o máximo assim de exigência de um atleta. Cara, eu admiro todo dia o que eles fazem, é uma dedicação enorme, é um sofrimento enorme para chegar a uma performance daquela. A gente viu hoje até o pessoal criticando, de repente, porque a luta do Marreta com a do Johnny Walker não teve nocaute, não teve ninguém caindo, né? Knockdown. Pô, cara, aquilo ali é um nível de luta tão alto. Dois caras muito bons, então, pô, é diferente, cara. Legal, galera. Eu vou aproveitar aqui, Cláudio, deixa eu te contar a história. O Frederico Azevedo é um grande amigo meu, geriatra, tá? Amigo pessoal. Boa noite. E outro dia a gente estava vendo a gente tem um paciente em comum, né? E eu mandei um WhatsApp e aí ele me respondeu: pô, cara, eu não estou bem, não estou legal, desculpa não ter te respondido. E aí, óbvio, eu fiquei preocupado, falei: cara, o que aconteceu? E aí eu queria que você escutasse o relato dele. E a seguinte pergunta existiu um erro de planejamento? Existe alguma coisa que poderia ter sido feita para evitar isso, ou é uma consequência de fato do atleta? Tá? O Frederico, desde que eu conheço ele, é um cara louco por bicicleta. Ele pedala assim, absurdamente. E aí eu queria agora, Frederico, por favor, apresenta o teu caso aí, que foi agora, foi há 2 semanas, se eu não me engano. Eu queria saber a tua opinião, Cláudio. Pois não? Bem, vamos lá, boa noite. Obrigado, Boa Daniel, noite. pelo convite aí, dar meu depoimento de exercitante, né, Cláudio? E é um prazer estar aqui com os outros colegas de excelente nível. Bem, eu tenho 48 anos, apesar de ter essa carinha de 47.
E eu estou praticando ciclismo seriamente há uns 4 anos. Quando eu digo seriamente, eu tenho acompanhamento nutricional, eu tenho acompanhamento de um treinador, e eu pratico de 8 a 12 horas semanais em alta intensidade. Minha característica Speed mais... ou mountain bike? Speed. Minha Um característica pelotão, seguindo pelotão, estrada? Como por conta da atividade médica, eu sigo uma planilha, né, que tem meio de semana é mais baseado em HIIT e alguns treinos regenerativos, com um longo de final de semana que varia de 3 a 5 horas. Claro que às vezes tem atividades mais longas, e mais umas 2 horas no domingo, um pouco menos intenso do que é no sábado. Okay. Envolve montanha, né? Mas dá em torno mais ou menos de 10 mil quilômetros por ano, mas como tem montanha, às vezes tem ano que não dá isso, né? Às vezes tem muita montanha. E aí eu me preparei para o Letap, que para quem não conhece, é uma prova de longa distância, com muita subida. Qual era a altimetria prevista? Estava previsto 1.700 metros de altimetria, 94 quilômetros de percurso, sendo que no meu treinamento é comum fazer mais de 94 quilômetros. A altimetria que às vezes a gente segura um pouco para não chegar na prova muito cansado, mas a gente tenta fazer pelo menos 70% dessa altimetria num treino único e muito mais do que isso numa semana, né? Bem, eu cheguei a aumentar minha massa muscular em 2%, diminuir mais ou menos 2% de gordura corporal. Não fui cansado, achei assim, bem, acho que dá para fazer a prova tranquilo. Só que na véspera da prova, a prova foi no domingo, no sábado eu tive diarreia, fiquei pensando se podia ser algum alimento ou alguma infecção, mas eu não tinha nenhum outro sintoma, febre, nada, nem mal-estar, só tive um pouco de diarreia, assim, evacuei umas 5 vezes, mais líquido, né? E tentei repor isso com isotônico, procurei me alimentar bem. E aí, na madrugada, até acordei mais cedo para começar a comer carboidrato já no quarto, para dar mais tempo de absorção do carboidrato. Quando desci para o café da manhã, já completei a minha alimentação e fui bem. Larguei na prova, 7 horas da manhã. Tomou nenhuma medicação, não, né? Não, resolvi, assim, por questão de ir na farmácia, acabei não procurando nada. Bem, comecei a prova com a ideia de começar a prova mais forte do que eu tinha começado no ano passado, era a minha segunda prova, e a prova já começava numa montanha. Então, eu fiz essa montanha 3,3 km por hora mais rápido do que o ano passado, então eu fiz mais força. Achei normal minha frequência cardíaca trabalhar no alto. Eu tenho uma frequência cardíaca máxima de 191, 193, estava com potenciômetro também, que é o medidor de força nos pedais. Desci a montanha, depois peguei uma parte plana, só que aí com 60 quilômetros de prova, né, fiz bem intenso os primeiros 60 quilômetros, eu senti câimbras bilaterais nos quadríceps, muito intensas, assim, não é novidade eu ter câimbra em prova, mas essa câimbra assim, chamou muito minha atenção pela intensidade. E aí eu trabalhei meu mental ali para, vou diminuir, porque se eu parar aí que vai doer mais. Só diminuir o ritmo, procurei me hidratar, me alimentar, já vinha me hidratando, né? Minhas caramanholas tinha eletrólitos, E aí, quando eu achei que eu tinha que parar para pegar água, isso ia gerar mais ou menos no quilômetro 80, mais ou menos 85, aí deu aquela travada na perna por dor muito intensa e eu fui urinar. Assim, alonguei, consegui andar até o banheiro químico. Quando eu fui urinar, eu urinei o que eu achei como médico, que era a mioglobinúria. Só que eu pensei como exercitante, tá? Eu não pensei como médico. Eu falei, tomei um refrigerante, um isotônico, massageei as pernas e comecei a subir uma serra de 13 quilômetros. Eu falei, se for igual ano passado, eu vou me recuperar girando aqui o mais devagar que eu puder, as dores vão começar a diminuir. Só que as dores não diminuíram, minha frequência cardíaca não baixava de 180, eu diminui mais ainda. Aí ela começou a baixar para 175, 172,
E eu assim, gente, acho que eu estou passando mal, mas não, deve ser da minha cabeça. Vamos lá, vamos continuar. Continuei, passei pela linha de chegada, aí tentei fazer me hidratar bastante, comer um macarrão, fui urinar, a urina já estava com a cor normal. Tive um dia normal, tá? Almocei com o pessoal, aí tomei um pouco de vinho, quer dizer, não foi zero álcool. Naquela noite tentei dormir bem, e no dia seguinte peguei a estrada. Eu achei estranho, Cláudio, porque quando eu comecei a descer do carro assim para abastecer no posto de gasolina, eu não conseguia andar direito, de tanta dor. Não era assim, impedimento neurológico. A dor me impedia de fazer... assim, tinha um reflexo de evitar dobrar as pernas, né? E aí, na antálgico. Oi? Um reflexo antálgico mesmo. Né? Antálgico, mas isso proteger, não era tão, nunca foi tão intenso assim. Uhum. Aí na terça-feira eu fui visitar um paciente em domicílio. Quando eu saí, eu vi um laboratório, entrei, não tinha nem meu plano, eu paguei, dosei a minha CPK, a mioglobina e tal. Veio 18 mil de CPK, isso assim, 48 horas depois da prova, e uma mioglobina... A mioglobina estava só uns 10, 15 vezes aumentada, mas a CPK estava 100 vezes, né, aumentada. Com ureia e creatina normais. Eu imediatamente liguei para uma amiga nefrologista para me aconselhar. Ela recomendou que eu tomasse hidratação venosa. Eu fiz a hidratação venosa nesse dia e os próximos dias fiquei em repouso, me hidratando muito. E repeti, aí fiz um exame completo para ver eletrólise, ácido úrico e tal. E a CPK vem baixando, minha função renal está boa, eu ainda estou em observação, né? Mas eu fiquei bastante assustado, porque não é a primeira vez que eu tenho câimbras, né? Então, assim, eu sou um indivíduo que tem uma anormalidade do músculo, né? Uma miopatia metabólica. Eu fui a diarreia com infecção, porque eu me senti muito gripado quando cheguei. Esqueci de falar isso, Cláudio, eu me senti gripado e eu sei que infecções virais acometem, né, o músculo. Eu fiquei imaginando que a mistura dessas coisas possam ter favorecido, né? E lançar um alerta, né? Será que nós, exercitantes, temos que forçar a nossa, né? Não, eu vou lá, vou cumprir, vou conseguir, vou transpor esse obstáculo, vou superar minhas dificuldades, né? Eu queria saber também o que você pensa disso. Eu acho que o teu relato de caso é muito rico e permeia vários pontos muito interessantes, né? Porque a motivação, né, é a motivação de você se programou, investiu dinheiro, gastou tempo para fazer a prova. Você vai parar no quilômetro 60 porque está com cãibra? Como assim? Né? Isso não entra muito na cabeça de quem chegou até lá. Né? O exercitante convencional tinha parado nos 50. Você tentou chegar até o final. Quer dizer, não vamos dizer assim, isso é errado. Eu volto a dizer, o médico não é um juiz, o médico é um perito. É claro que toda vez que o seu corpo dá sinais de que não está contente, o ideal é você diminuir isso ou parar. Você tentou até um certo ponto e conseguiu chegar na prova. Apesar de você quase abriu uma rabdomiólise, né? Vamos dizer assim, um diagnóstico formal de rabdomiólise, talvez você não tenha fechado, mas certamente você teve destruição muscular. Por sorte, você não dosou troponina nem CKMB, senão você provavelmente tinha parado na unidade coronária, né, para investigação, porque você provavelmente vazou também troponina e CKMB. Talvez você deve ter ficado com o ventrículo direito meio esquisito, ficou taquicárdico, alguma coisa também com repercussão cardiovascular. Agora, qual é a mensagem aí por trás? Né? A frase que mais me chamou a atenção de tudo que você falou foi: eu tenho 4 anos que eu estou pedalando mais a sério. Né? Tem uma máxima na área desses eventos de longa duração que diz o seguinte: depois de 5 anos você vai começar a fazer bem. Então, você ainda está na tua curva de aprendizagem. Né? Então, na curva de aprendizagem acontece esse tipo de coisas mesmo, especialmente quando você está muito motivado. Né? E daqui a pouco você vai achando o teu pace, você vai começar a fazer o que a grande maioria dos atletas de longa distância fazem, que é um negative split.
você faz a segunda metade melhor que a primeira, você se poupa mais na primeira. Você mesmo falou aí, eu passei com um pace 3,3 km por hora mais rápido que a outra vez. Então, isso aí, ó, cheio de endorfina, cheio de alegria, porque você estava fazendo esse pace. Então, aí, de repente, pode. Agora, a cãibra em si, a cãibra ela é um problema, porque a gente não consegue reproduzir ela em laboratório. Então, ela é sempre uma coisa muito difícil, né? Por exemplo, não, foi porque eu fiz muito esporte. Aí a grávida que tem cãibra durante a madrugada, está fazendo o quê? E a gente tem esse tipo de relato. Então, como é que a gente lida com isso? Então, a cãibra é multifatorial. Claro que uma diarreia compromete, claro que às vezes a condição térmica você não estava tão bem adequado para a condição térmica que estava, em termos de que, eu repus hidratação, repus eletrólito. Mas a diarreia é um troço complexo de repor exatamente igual. Então, pode ser que alguns eletrólitos não tenham sido bem repostos de forma igual. E te proporcionou, facilitou a tua cãibra e facilitou. Agora, você fez um processo que é o chamado DOMS, Delayed Onset Muscle Soreness, de altíssimo nível. Você fez um DOMS top, top, top. Por quê? Porque você destruiu o músculo no teu exercício. Se isso é para o CPK de 18 mil, claro que a gente acha que CPK de 18 mil é um absurdo, mas acontece até mais que isso. E tem gente que cursa com isso e não tem nem uma olhinha escurinha. E tem outros que com 3, 4 mil fazem um quadro aberto de insuficiência renal aguda. Então, cada pessoa é uma pessoa, em medicina a gente sabe isso. Agora, o bom é saber que você saiu bem disso, que você fez o que provavelmente você tentou mais do que você podia, estava em condições para fazer, né? É muito difícil você parar um atleta, ele teve febre, né? Por exemplo, em Jogos Olímpicos, a gente sabe que o cara no polimento, ele tem que ser tratado numa redoma de vida, porque ele está muito vulnerável. Porque quando a gente treina muito, a gente mexe com o nosso sistema imunológico. A gente faz um booster quando a gente treina, mas se a gente passa com um certo ponto, ele começa a deprimir. Então, você fica mais propenso a qualquer tipo de coisa. E aí, às vezes, você se deu mal nessa situação. Mas eu acho que com mais 2, 3 anos de quilometragem, você vai curtir, isso não vai te acontecer mais. Você vai ganhar experiência que você dizer, 3 km por hora nesse pace, eu acho que vou botar só 2, porque eu tenho mais 50 km para frente, eu quero fazer esse pace top nos últimos 15 quilômetros. Mas você vai fazer melhor. Obrigado. Pô, legal, que bom. Galera, obrigado pelo relato, Frederico. Assim, Fred, sensacional. Fiquei preocupado contigo. Foi ótima a explanação do Cláudio, muito enriquecedor. São 21h40. O Cláudio perguntou quanto tempo de evento, né, Cláudio? Eu falei, cara, às vezes a gente vai, mas está na hora, de fato. Acho que está começando a ficar tarde para todo mundo, né? A gente tem que seguir a vida amanhã. Eu queria agradecer muito a presença de todos. Foi um dia maravilhoso para mim. A gente deixa esse momento registrado no nosso canal do YouTube, Bate-Papo na Cantina. É uma brincadeira que a gente faz no antigo INTO. O melhor ponto do hospital era a cantina, onde a gente encontrava os amigos, a gente batia um papo, a gente conversava, era bem legal, a gente mostrava o caso um para o outro, trocava ideia, por que você acha que eu faço com essa lesão, qual é a tua opinião? Era um momento muito único a cantina do INTO. E nosso grupo do São Lucas de Copacabana é basicamente todo do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia. Queria dizer que foi um prazer compartilhar essa noite com vocês, foi muito engrandecedor para mim, e dizer que vamos pensar em fazer mais coisas juntos, vamos estar mais juntos, a gente está inteiramente à disposição. Queria agradecer o Rickson pelo convite para participar do congresso da Sebrat, né, Rickson? Tá com o fone fechado, o Rickson. O áudio está fechado. É Sbrat, Daniel. Sbrat. Isso. Não, é porque, cara, hoje de manhã eu dei uma aula na UERJ, estou aqui, amanhã tem um outro evento, a gente está lançando um curso de cadáver lab, que vai ser o único no Brasil. A gente está importando 12 cadáveres da Califórnia. Vai ser assim, impressionante o nível técnico do curso que a gente está montando. Então, realmente, minha cabeça está a mil, fora o gerenciamento, a coordenação do departamento de ortopedia, fora as cirurgias, fora o consultório, enfim. Mas, assim, dizer meu muito obrigado.
Tá? Agradeço muito a todos, foi um prazer, foi ótima noite. E vou encerrar a sessão falando para a gente estar cada vez mais junto, fazendo medicina de qualidade, fazendo treinamento de atleta de qualidade, treinando pessoas, melhorando a qualidade da vida das pessoas, que é isso aí que a gente faz, tá, galera? Muito obrigado, tá? Valeu, Daniel. Obrigado pelo convite Daniel. também. Boa noite a Valeu, todos. Daniel. Um abraço aí a todos. Um prazer. Obrigado. Prazer. Grande abraço. Obrigado. Abraço. Abraço, galera.